Você teria coragem de passar 10 dias no sertão nordestino, numa terra extremamente seca, para ali aprender sobre evangelismo pessoal, sobre a cultura local, sobre guerra espiritual e muito mais? Foi o que eu fiz. Tive essa experiência agora, recentemente, e hoje eu vou compartilhar com vocês o vídeo de uma das palestras que eu ministrei durante o treinamento do projeto, que é sobre o plano da salvação, ministrado para que os adultos entendam e possam passar com facilidade para as crianças e para as outras pessoas. Em breve vai subir também um vídeo no canal sobre a rotina desse projeto, que se chama Amigos do Sertão, que é um projeto incrível de aprendizado, de impacto pessoal e também de impacto na comunidade onde a gente se coloca. Assistam o vídeo até o final, tenho certeza que vai enriquecer demais a sua vida. Falando de missões, muitas vezes a primeira coisa que vem na nossa mente é o como eu vou fazer, para onde eu vou, Deus, o que você quer que eu faça? Então a gente pensa em como fazer, né? Como fazer missões. Só que, se a gente não tem esse plano da salvação muito claro na nossa mente, se a gente tem uma noção distorcida do plano da salvação, a nossa missão não vai ser uma missão efetiva, né? Porque, aliás, afinal, é esse plano que a gente está indo pregar lá fora. Então a gente pode achar, se a gente não tem esse plano muito claro, o plano de Deus, a gente pode achar que a missão é pesada, que é difícil, que a gente não tem capacidade para evangelizar as pessoas. A gente pode achar também que não está surtindo o efeito. Poxa Deus, eu estou pregando, não estou vendo uma pessoinha aceitar Cristo. Então a gente tem que ter esse plano muito claro em nossa mente, para que a gente tenha calma, para que a gente tenha confiança de quem Deus é, do que Ele fez e de por que nós ainda hoje estamos sendo enviados. Porque Deus usa nós tão pequenininhos como parte de um plano. Por que Ele nos encaixou nesse plano? Então a gente vai começar falando sobre esse plano de amor de Deus para o homem, que começou lá atrás, na criação. A Bíblia começa com Deus. A Bíblia fala que, no princípio, existia Deus e o caos, né? A escuridão, a terra era sem forma e vazia, ou seja, era caótico. E Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, Ele começa a pôr em prática um plano, criando todas as coisas, organizando todas as coisas. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Tudo tem uma cadência, tudo tem uma organização. Então Ele cria todas as coisas e faz isso simplesmente pela sua vontade soberana. Ele quis e Ele fez. Simples assim. Ele não foi obrigado, Ele não tinha que fazer, Ele não tinha necessidade de que alguém o adorasse. Ele fez porque Ele quis. Criou a terra, criou o homem porque Ele quis. E assim Ele vem e criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí eu vou pedir a alguém que abra para mim aí, em Gênesis 1, versículo 26 ao 28 e versículo 30. Isso. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Venha ele domínio dos peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. Quem continua no 27? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o espírito. 28. E Deus abençoou e disse: seja fecundos, multiplicai-vos e a terra e se exaltai. Multiplicai sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja na terra. Já foi então 30, gente? E o 30? Alguém? Todo animal da terra, toda ave do céu, todo resto da terra, enviará ao ocidente. Toda erva dele será para mantimento e assim. Isso. Então Deus criou o homem não por necessidade,
não porque ele queria alguém para adorá-lo, como eu disse, mas o homem surge ali como fruto do amor livre e gracioso de Deus. E Deus já cria tudo com intenção. Então ele cria o homem, ele cria os animais, ele cria toda. E quando eu vejo falando aqui que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, se a gente for pensar, nem os anjos foram criados assim. E nesse momento eu acho que Satanás já levantou a orelha dele. Já ficou atento. Opa, esse aí é diferente. Por que Deus criou alguém que parece com ele, alguém à sua imagem, à sua semelhança? Deus dá a esse homem autoridade sobre as coisas. Os anjos tinham essa autoridade sobre as coisas? A Bíblia fala. Embora a gente não saiba, mas eu acredito que não. Deus deu autoridade ao homem sobre a natureza. A gente vai estudar um pouquinho mais à frente, a fundo isso. Mas eu acho que aqui, nesse momento, Satanás já... Opa, tem coisa errada aí, tem coisa estranha. A ordem das coisas está mudando. E quando a gente fala que Deus deu essa autoridade ao homem, a gente vê que Deus deu autoridade, mas essa autoridade é uma autoridade delegada. Deus está atrapalhando aqui, gente. Deus dá essa autoridade delegada ao homem. E acho que o homem aí ele se perdeu um pouco. O homem não conseguiu entender bem essa questão de que a autoridade não foi lhe dada ao Léo, ele pode fazer o que quiser a partir dali. A autoridade é delegada. Deus criou a terra e todas as coisas. Ele criou tudo o que o homem precisava. Ele deu-lhe uma companheira, ele deu-lhe alimento, ele deu segurança. Deus deu todos os subsídios que o homem precisava. Deus dá todos os meios para que o homem tenha uma vida digna. Então, por que o homem, com tudo isso que Deus deu, por que o homem não é feliz? Alguém consegue imaginar? Porque ele pecou e através do pecado chegou o quê? Desavença, dores, perigos, insegurança, morte. A morte. Então a gente entende que a felicidade do homem não estava ali nas coisas criadas por Deus, em toda aquela beleza da terra, na força, no poder que o homem tivesse sobre a natureza, sobre os animais. Mas a felicidade do homem não estava nisso. A felicidade do homem está numa relação correta com Deus. E eu quis destacar correta, porque se relacionar com Deus, todos os homens estão se relacionando, de forma correta ou incorreta. Ninguém consegue fugir de Deus, eliminar Deus da sua vida, porque Ele é. Ninguém consegue fugir daquele que é. Então, mesmo aqueles que acham que estão longe de Deus, aquele que não acredita em Deus, aquele que foge de Deus, ele está ainda assim se relacionando com Deus, mas de uma forma incorreta. E a felicidade, essas pessoas, nós, eu e você, só encontraremos no momento em que a nossa relação se torna uma relação correta com Deus. Aí começa então a falha do homem, né? Existe uma ordem anterior que está lá em Gênesis 2, 15 e 17. Alguém lê para mim? O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, como aqui no projeto, quando a gente chegou aqui, o pastor Marcos falou: as coisas só vão começar a mesmo andar segunda-feira. A gente chegou, né? Tá tudo uma confusão, as coisas estão se organizando, a gente está entendendo o sistema e hoje nós recebemos as regras e foi o que aconteceu ali. Deus veio, criou tudo, botou tudo no seu lugarzinho e agora Deus colocou as regras. Ele deu a ordem. A ordem era: governe sobre toda a criação, sobre todo o jardim. Está tudo sob a sua responsabilidade. E obedeça a esta ordem: não coma do fruto da árvore que está no centro do jardim. Foram as regras que Deus colocou. Nem era tão difícil de decorar, né? De guardar. Duas regras: governe
e obedeça. Mas aí vem a tentação, está em Gênesis 3, do 1 ao 13. Eu não vou ler esse trecho, mas todos sabem que vem, né, a serpente, conversa lá no pé do ouvido com a Eva. A Eva já estava errada porque ela já estava com o pezinho. A regra estava aqui. Por que Eva estava ali do lado da árvore, pertinho da árvore, olhando, quase quebrando a regra? Porque a gente levanta, se a gente tem que estar 7h30 aqui, eu levo 40 minutos para me arrumar, como que eu vou levantar 7h20? Estou pertinho de quebrar a regra. Então Eva já deveria estar ali mais esperta, e a gente também tem que estar esperto nisso, não fica perto da tentação. Mas ali Eva estava ali próxima, ouviu o papinho da serpente, e a Eva se sente tentada. Ela foi tentada pelo fruto? Será que a Eva estava com fome, com tanta fome assim? Será que tinha seca no Éden? Acredito que não, né? Ali era tudo perfeito para que o homem tivesse abundância. Eva não quis o fruto, não era a beleza daquela fruta que atraiu a Eva. Eva agora ela decidiu interpretar o jardim, interpretar a situação fora da palavra de Deus. Deus já tinha falado o que era para fazer e ela quis saber por que ela tinha que fazer daquela maneira. Ela queria saber por que Deus que colocava a ordem ali. Ela quis, né, interpretar por ela mesma. Então ela trocou ali a confiança que ela tinha em Deus, uma confiança cega que ela tinha em Deus, ela troca pela autonomia. A gente aqui tem que ter confiança na nossa direção, no que a Josi fala, no que o pastor Marcos fala, a Carlinha fala. Se eles estão falando é porque eles sabem do que eles estão falando, eles querem o melhor para todos nós. A gente não pode pensar assim, mas ele falou que 7 minutos de banho é muito, mas eu duvido que se só eu tomar um banho de 7 minutos vai faltar água. Agora pensa, se todo mundo fizer a mesma coisa, já são quantos minutos a mais, quantos 1000 litros de água a mais. Então a gente tem que aprender a confiar no nosso Deus cegamente, a confiar naqueles que Deus coloca à frente de nós, confiar nas regras que Deus coloca para nós. E Eva ali, ela decidiu desobedecer, decidiu descrer de que Deus era bom e sábio o suficiente para conduzir a vida dela, para colocar uma regra que era realmente necessária na vida dela. E aí a gente vê uma coisa interessante em Gênesis 12, 13, esse eu vou pedir para alguém ler. Gênesis 3, 12 e 13. Esse homem, a mulher que veste, companheira Deus, da árvore que eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente enganou que eu comi. A gente vê aqui que o homem, nesse momento, ele não quis assumir a culpa dele diante de Deus. Esse é o versículo, não sei se alguém não conseguiu abrir ou ler, em que Deus pergunta ao homem por que ele comeu fruto e ele fala, foi a mulher que me deu. E aí pergunta para a mulher, eu falo, foi a serpente que me deu. O que a gente vê aqui é que a gente não tem capacidade por nós mesmos de enxergar o nosso erro, de ver a nossa culpa diante do pecado. Se não for por Deus, a gente não vê, a gente não enxerga. Eles precisaram que Deus ali abrisse os olhos deles e fizesse-os entender que a responsabilidade pelo pecado deles era deles. Eles precisaram entender qual foi o pecado deles. Que o pecado não foi simplesmente comer a fruta, foi querer ser igual a Deus, foi almejar a mesma sabedoria de Deus. E a gente é assim, que a gente também tenha esse cuidado de colocar diante de Deus, Deus, me ajuda a enxergar meus erros, me ajuda a ser humilde para aceitar quando eu errei. Quando a Josi veio aqui chamar atenção que alguém falou com alguma coisa com o motorista, que o coração doa, que a gente se sinta triste porque eu fiz uma sujeira lá no banheiro, deixei lá no banheiro, foi chamada atenção, não é ficar com raiva de quem está aqui à frente, é se humilhar, entender o seu pecado. E assim, diante de qualquer situação da vida, fora daqui no nosso dia a dia, que a gente tenha humildade para entender que a gente peca, que a gente erra todo dia, toda hora,
e que a gente precisa de Deus para abrir os nossos olhos espirituais, nossos olhos carnais, para a gente enxergar realmente o pecado. E aí o homem passa a sofrer as consequências do pecado, porque assim, reconhecendo ou não, né, dizendo eu pequei ou não, você vai sofrer a consequência do seu pecado. O homem começa a ter sofrimento em todas as dimensões. Gênesis 3, do 16 ao 19, alguém lê para mim? E a mulher disse: Ficarei grandemente a boca de concepção, em boca da luz filho, e teu desejo será fazer, ele te dominará. E ao homem disse: o quanto deste ouvir a voz da tua mulher, comeste da árvore que te deveria dizer. Não comerás dela, maldita a terra, por sua causa, e fadiga comerás dela todo o dia da tua vida. Ela produzirá filhos e adultos, e comerás das árvores do céu. Sim. E sobre o rosto, comerás seu pão, até que dorme a mulher, porque dela fosse chamado. Enquanto esse volta, ela coloca no mar. Então a gente percebe que o homem passa a sofrer as consequências desse pecado em todas as dimensões da sua vida. Ele passa a ter dor física, a mulher passa a ter dores no parto multiplicadas. Não sei quem aqui teve a dor do parto. Eu tive 2 e só pela graça, né? Só pela graça para passar por esse momento. E a dor, ela não passa a ser só física, agora também a gente tem um sofrimento emocional. A mulher passa a ser submissa ao homem. Que mulher aqui é submissa assim, nasceu submissa, sorrindo, feliz e contente? A gente teve que trabalhar, né? Acredito que todos aqui tivemos que trabalhar a submissão em nosso coração. Pela graça de Deus, a gente passa a se tornar submissa com alegria aos nossos maridos, mas é um processo. Não acredito que ninguém nasça submissa, porque o pecado não nos deixa nascer assim. É uma das consequências do pecado. O homem passa a sofrer a dor física de ter que trabalhar no sol, de carregar, né, coisas nas costas. Deus deu força física ao homem mais do que à mulher, para ele sustentar a sua casa, porque por mais que a mulher ajude, a responsabilidade passa a ser do homem. E isso também já está lá no emocional do homem. Eu sou responsável pela casa, eu tenho que trabalhar. Tem água, não tem água, estou na seca, não estou na seca, tem trabalho, não tem trabalho, a responsabilidade é minha de sustentar a minha casa. O homem passa a sofrer também essa pressão emocional, né? E em tudo, procriação, emoções, tudo que era essencial. E a principal consequência que a gente passa a sofrer é a morte. Gênesis 3,19, né? Ele fala ali que ao pó da terra tornará o homem. Então, um homem que era eterno na criação de Deus, ele era semelhante totalmente a Deus. Então, eu creio que até esse momento nós éramos eternos. A gente passa a ser limitado pela morte física. Mas, principalmente agora, nós estamos mortos espiritualmente. Ele diz que ali em Gênesis ainda vai um pouquinho adiante, vai dizer que Deus expulsou o homem e a mulher, né, do jardim. E isso não foi só uma expulsão de um espaço físico. Deus ali estava expulsando Adão e Eva da onde? Da presença dele, né? No jardim ele estava presente. Todas as tardes Deus vinha estar com Adão e Eva. Que tempo maravilhoso, pensa, que tempo delicioso você saber que toda tarde você tinha um encontro marcado com Deus. E agora Deus expulsou Adão e Eva da presença dele. E o homem passa então a se sentir morto espiritualmente, longe. E não tem ninguém que esteja fora dessa regra. O homem agora ele passa a ter a impossibilidade de salvar-se a si mesmo. É exatamente o capítulo 3, 23 e 24, onde diz que o homem vai ser expulso do Éden. Então aqui eu me lembro que lá atrás Deus deu autoridade ao homem sobre aquele jardim, né? Mas o homem lá não entendeu que a autoridade dele era uma autoridade limitada, era uma autoridade delegada, que Deus estava ali olhando. Inclusive, se você prestar atenção nesse momento em que Deus está delegando,
diz que Deus deu ao homem autoridade para dar nome aos animais. E diz que Deus estava observando qual nome Adão ia dar aos animais. Mas que o nome que ele escolhesse seria esse o nome do animal. Então Deus deu a ele a autoridade, mas Deus estava ali, ó, de olho nele. Deus estava guiando Adão. Mas Adão não entendeu isso. E agora isso se tornou assim, caiu aquela pedrada em cima deles. Eu tinha autoridade, mas agora foi-se a minha autoridade. Não tenho mais autoridade sobre esse jardim. O jardim está fechado, está selado, e eu não posso mais entrar nesse jardim. Eu não quero imaginar o quanto doeu no coração de Adão que viveu isso ali fisicamente. Mas essa dor, ela tem que pesar na gente, dia a dia. Porque nós hoje somos Adão, expulsos dessa presença. Hoje não, porque eu creio que eu já fui recolocada. Mas aqueles que ainda, não reconheceram a Jesus Cristo, esses ainda estão lá como Adão, expulsos da presença de Deus, longe da presença de Deus, vivendo na escuridão total. O homem foi separado de Deus. De todas as consequências do pecado, a mais grave foi a separação de Deus, da qual todas as outras consequências são decorrentes, e todas convergem para um fim trágico, a perdição eterna. E então, diante dessa terrível situação, o que é que o homem vai fazer? A gente acha que a gente pode todas as coisas. Mesmo que seja naquele que nos fortalece, a gente não pode todas as coisas. Porque o homem começa então a tentar criar estratégias para salvar-se a si mesmo, embora redundante. Então ele começa a tentar, conseguir formas. Será que através de boas obras eu consigo me aproximar desse Deus? Ele é um Deus bom, ele é um Deus que ama o bem. Então, talvez, se eu for muito bom, se todos os meus dias forem para o bem, se todos os dias eu vier para o sertão, for para a rua, pregar, pegar minha placa, como o pastor Marcos, não sei onde ele está, todo dia eu for lá para o sinal com a minha placa e falar do amor de Deus e falar para as pessoas que Deus é bom, eu vou ser salvo? Não. Se eu observar todas as leis, se eu pegar essa Bíblia, decorar a Bíblia de cabo a rabo, como a gente vê em algumas culturas, ainda não seria suficiente. O homem busca a ideia da reencarnação. Ele tenta entender que ele vai ter outras chances. Não vai ter. A Bíblia é clara em nos dizer que não existe a reencarnação. Ao homem foi dado viver uma única vida. E é uma realidade aqui, da região, pelo que a Josi passou para a gente, como uma região extremamente ligada ao espiritismo. Então é uma situação que a gente vai trabalhar muito. A gente tem que procurar até agora aqui se preparar nesse sentido de entender as crenças dessa religião, para que a gente tenha sabedoria na hora de sair daqui para falar. E assim, o homem procura outros deuses, o homem procura no mérito pessoal, achar que ele merece. O homem procura através do purgatório, as outras pessoas aqui tentando salvar quem já foi. O homem procura meios e acha que encontrou muitas vezes, mas ele não encontrou. Diante da perda, o homem tenta reconstruir um caminho de volta por conta própria. Todas essas tentativas são inverdades e são insuficientes para resolver o problema do pecado. E aí, gente, como missionários, a gente vai aqui lidar com culturas diferentes, como a gente falou. Mas essas pessoas, elas não são pessoas ruins, porque são duras, porque não abrem a porta. Elas são pessoas que estão tentando, na maneira delas, desesperadamente, lidar com as consequências desse pecado, tentando justificar-se com Deus. Elas apenas não sabem como. E nós, como missionários, temos que entender isso. A gente não está indo lidar com um inimigo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. As pessoas, a crença dela aqui é simplesmente uma tentativa dela de se justificar diante de Deus. Então, o nosso olhar tem que ser de amor. O nosso amor tem que se multiplicar por aqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos. Nós aqui já tivemos nossos olhos abertos. Então, a gente não vai chegar para as pessoas aqui e vão falar, você precisa fazer melhor, porque isso que você está fazendo não está certo. Do jeito que você está buscando, não está certo. A gente não vai falar para elas que ela está fazendo errado. A gente vai mostrar para elas que Deus faz por ela o que ela não pode fazer. Eu trabalhava numa empresa onde tinha muitas pessoas de outras religiões, inclusive espírita,
E uma pessoa falou comigo assim: ah, mas ser crente é muito difícil, vocês têm muita coisa para fazer, muita regra para obedecer. E uma das coisas que eu falei, depois de alguns anos, essa menina chegou para mim e falou para mim que isso marcou o coração dela. E eu falei com ela: para a gente é muito mais simples, porque não depende de nós. Não depende de mim a minha salvação. Eu não preciso fazer, eu faço porque amo. Agora, o meu fazer, ele é resposta de amor. O que eu faço com leveza, porque eu faço resposta a Deus, pelo amor que Ele derramou por mim. Mas quem faz por mim é Ele, não sou eu quem faço. Então, para mim é muito mais leve, é muito mais fácil. Eu não me preocupo se a minha cota de boas ações está em dia. Isso é o Espírito Santo quem trabalha em nós. E aqui a gente chega no caminho da salvação. Isso tudo aconteceu, não foi sem querer. Poxa, Deus criou o mundo, Deus criou tudo certinho, Deus criou ali um lugar perfeito para o homem, e de repente aconteceu uma coisa que Deus não esperava: o homem pecou. Não foi assim. Deus tem esse plano eterno, o plano de Deus é eterno. A queda do homem não foi uma pedra no sapato de Deus. Não é que Deus não esperava a queda do homem. Deus sabia que isso ia acontecer. E Ele já tinha um plano perfeito para resolver essa situação. E esse plano está lá, vou pedir para alguém abrir, em Efésios 3, do 10 ao 12. Para que, pela igreja e multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora nos principais e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. É um eterno propósito. Eterno começou em algum momento? Vai terminar em algum momento? Se algo é eterno, não tem princípio, não tem fim. Ele não começou na queda do homem. Ele era. O plano era através de Jesus Cristo. Que através de Jesus Cristo as forças, as potestades soubessem do amor de Deus por nós, da graça que Deus derramaria sobre nós, do perdão que Ele derramaria sobre nós, do poder de Deus sobre nós. Deus fez isso em amor, Deus criou esse plano em graça, Deus criou esse plano porque Ele tem poder. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. O único remédio para o pecado é a salvação em Cristo. Jesus Cristo veio para libertar o homem da escravidão do pecado. O homem é escravo do pecado. A nossa vontade é sempre pecaminosa. O nosso primeiro impulso é sempre partir para o lado errado. Se o pastor falou, tem que estar aqui 7h30, nosso primeiro pensamento é, se eu chegar às 7h35 não tem problema não. Nosso primeiro pensamento vai ser sempre pecaminoso. Nós somos escravos dele. E só em Cristo nós podemos ser libertos e podemos trabalhar essa tendência pecaminosa no nosso coração. Jesus Cristo veio para libertar o homem do poder do diabo. O diabo tem poder? O diabo tem poder. Se ele veio para libertar a gente do poder do diabo, algum poder ele tem. Mas nós em Cristo somos livres desse poder. Satanás não tem poder sobre nós. Quando nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Quando nós estamos revestidos da armadura, quando nós entendemos que não é o nosso poder, eu, Tânia, coitada de mim. Eu estou saindo daqui junto com essa turma grande, pela graça de Deus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Meu poder, não consigo nem sair daqui pelo meu poder, as pernas tremem, a voz já some. Se não for Jesus, ai de mim. Jesus salva perfeitamente da condenação eterna. Às vezes a gente tem aquele impulso de dar uma mãozinha para Deus, né? Uma mãozinha para Jesus. Eu sou salvo em Jesus. Mas se eu fizer isso, se eu criar um mega projeto, todos os anos da minha vida agora, eu vou nesse projeto do Amigos do Sertão. Toda vez o meu dinheiro, aquele dinheiro que eu ia para ir para o cinema, eu vou guardar e eu vou para o projeto. E eu achar que esse meu sacrifício vai contribuir para a minha salvação, para a minha entrada no céu, você está muito enganado. Porque a nossa salvação ela foi perfeitamente executada em Cristo. Ninguém pode fazer nada
para deixar de ser salvo, ninguém pode fazer nada para ser salvo. Se você aceitou verdadeiramente a Cristo em seu coração, a sua salvação já foi perfeitamente executada. Meus pecados vindouros já estão pagos, meus pecados passados já estão pagos. É perfeita. Então, só há um jeito do homem obter a salvação. A gente hoje leu lá no devocional, né, Tiago 2,23, que Abraão creu e assim foi chamado Filho de Deus. Só existe uma maneira de obter a minha salvação, que é crer. Crer no Senhor Jesus. Crer que Ele era um Deus puro, que Ele é um Deus, o único homem que viveu nessa terra sem cometer pecado algum. Preciso crer que Ele se entregou voluntariamente, simplesmente por me amar. Eu preciso acreditar nisso e preciso pedir a Ele que Ele derrame sobre mim esse manto do seu poder, esse manto de purificação dos meus pecados, que através desse manto dele, os meus pecados sejam encobertos. E essa é a única maneira, então, da gente obter a salvação. Arrependendo-nos dos nossos pecados, convidando Jesus a entrar no seu coração. Eis que estou à porta e bato. Jesus não arromba a porta, Jesus está batendo a porta. Então, o nosso papel em todo esse plano é abrir o nosso coração. O Espírito Santo é quem nos conduz, né? Ele sopra no nosso ouvido assim, ó, estão batendo a porta. Mas a responsabilidade é sua de abrir essa porta, de abrir sua boca, de confessar que você é pecador, que você precisa dessa salvação em Jesus Cristo. E convidar Jesus Cristo para ser não só seu Salvador, agora Ele não é só meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele passa a ser também o meu Senhor. Muita gente só quer Jesus como Salvador e esquece que Ele agora passa a ser Senhor. E é Ele quem vai governar a nossa vida, vai governar os nossos passos, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Na cruz vemos algo lindo. Deus permanece justo e ao mesmo tempo justificador. Ele não deixa de ser um Deus justo, mas Ele nos dá um meio para sermos justificados. Ele é também o justificador. É Ele quem nos salva, quem nos dá a oportunidade de nos religar a Ele. Então, aqui para nós, como missionários, vamos sair daqui hoje, a salvação ela não é um sistema que a gente vai sair daqui, ó. Eu falei com vocês que a gente vai estar com tudo divididinho, né, na nossa mente. Ela não é baseada em emoções, ela não é um método que nós missionários podemos sair e aplicar. Assim como um vendedor de antena parabólica que chega lá na tua porta já tem aquele método certinho para aplicar. A gente está levando o Espírito Santo, a gente está levando alguém que é maior do que nós, alguém que vai, segundo a vontade soberana de Deus, fazer essa obra. E isso, para nós aqui, acorda que é para você. Para nós aqui, como missionários, isso nos livra de dois perigos. A gente pensar que se obtivermos algum resultado aqui, eu posso me orgulhar desse resultado. Eu não posso, porque não fui eu quem fiz. Eu não fui lá e apliquei um sistema. Eu levei alguém comigo. Eu levei um plano eterno comigo. Eu levei o Espírito Santo comigo. Então, se algum resultado nós obtivermos, esse resultado foi obtido pelo Espírito Santo, que é quem faz a obra no coração dessas pessoas. Mas também ele nos livra do desespero, da tristeza, de achar que nós não estamos obtendo nenhum resultado. Porque está nas mãos do Espírito Santo. Então, irmão, se você chegou, você falou para aquela pessoa, você fez tudo certinho, você abraçou o cabra na barriga, como o pastor falou, fez tudo o que você podia fazer, mas não viu o resultado. Em primeiro lugar, muitas vezes a gente não vai ver de imediato, muitas vezes aquilo vai ficar ali remoendo anos no coração da pessoa. Até eu me lembrei de uma moça lá da igreja que ela estava nos dando uma palestra sobre liderança infantil e ela falou, ensina versículo para as crianças. Versículos pequenininhos, ensina. Porque lá na frente pode haver momentos em que esses versículos vão salvar essa criança. E ela contou de como ela entrou numa depressão muito profunda e de que quando ela estava dentro do quarto, sem vontade de ler, sem vontade de assistir a uma pregação, sem vontade de ir à igreja, eram aqueles versículos que ela aprendeu lá na escolinha, que voltavam à mente dela, muitas vezes involuntariamente, e era quem trabalhando nela?
era o Espírito Santo trabalhando na mente dela, trazendo à memória aquilo que lhe pode dar esperança. Então nós estamos entregando. O Espírito Santo é quem vai fazer a obra, é quem vai trabalhar, quem vai usar aquilo. A palavra nunca volta vazia, seja para a salvação ou seja para a perdição. A sua semente foi lançada e o resultado já está obtido, ou a salvação ou a perdição eterna dessa pessoa. Ninguém é salvo sem Cristo e ninguém permanece o mesmo depois de encontrá-lo. E agora vamos ver as bênçãos decorrentes da conversão, de decidir-se por estar ao lado de Cristo. Primeira coisa, você não será mais condenado. No momento em que nós decidimos andar ao lado de Jesus, nossos pecados são perdoados. Isso está lá em 1 João 1,7. Nós nos tornamos filhos de Deus. João 1, 12, 13. Alguém lê? Tem um homem para ler? Pastor Marcos está falando que só tem mulher lendo. João, deixa um homem ler, mulheres. João 1, 12 e 13. A todos receber Deus o poder de Espírito de Deus, a ver a cumprimento do seu nome. Vai não para ser de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de Deus. Exatamente. Agora nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Filho tem mais privilégio do que sobrinho? Filho tem mais privilégio do que um vizinho? Filho tem mais privilégio do que alguém muito querido, um amigo? Sim, nós temos mais privilégio no momento em que nós recebemos o poder de ser chamados filhos de Deus. E acho que o benefício máximo de nos decidirmos por estar ao lado de Deus é que nós agora herdaremos o grande prêmio, o céu. Viver eternamente ao lado de Deus. Agora nós temos esse privilégio. A gente só está esperando a hora. Daqui a pouquinho vai dar a hora da gente ir lá para o nosso compromisso com Deus, para o nosso encontro maravilhoso com o nosso Deus lá no céu. A conversão não é apenas uma mudança de comportamento, é mudança de posição diante de Deus. A gente agora não ganha algo, a gente não ganha uma salvação, a gente se torna filho de Deus, se torna justificado. Mas essa nossa atitude também tem consequências. Quais são as consequências, então, para nós? Nós recebemos todos esses privilégios, né? Essa maravilha de estarmos religados ao nosso Deus, mas isso nos conduz a uma mudança de vida também. Agora nós precisamos renunciar ao mundo. Se a gente está mudando de posição, a gente está deixando alguma coisa para trás. É sempre assim. Até eu gosto muito de estudar maturidade, né, mental. E um desses estudos que eu estava fazendo, em um curso que eu estava fazendo, ele fala assim, toda vez que você decide mudar da sua vida, você está decidindo deixar algo para trás. Se eu decido hoje me alimentar melhor, eu estou abandonando o brigadeiro, eu estou abandonando o sorvete todo dia, o chocolatinho depois do almoço todo dia. Eu estou abandonando, eu resolvo abandonar algo. E nós resolvemos abandonar os prazeres, a tranquilidade, podemos dizer assim? Acho que sim, porque depois que a gente aceita que a gente não consegue mais ficar tranquilo, viver, deixar o nosso dia correr. Sim, como diz Martim da Vila, né? Deixa a vida me levar, a gente não consegue mais, porque agora a gente tem tempo, a gente tem que prestar conta do nosso tempo a Deus. Nossa vida não é mais nossa. Eu lembrei agora de uma poesia que eu aprendi com 13 anos, que um pastor velhinho da igreja fez um concurso com os adolescentes, e eu nunca esqueci a poesia. Vou tentar lembrar, gente, tem muitos anos que eu não falo. Mas a poesia, ela diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo, é forçoso desse tempo já dar conta. Mas como dar em tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bem tempo e não fiz conta. Não quis sobrando tempo fazer conta. Hoje quero fazer conta e falta tempo. Mas achas que contam com esse tempo, fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam sem ter conta o não ter tempo. Essa poesia é uma adaptação de uma poesia de um Frei. Depois vocês podem procurar aí, poesia O Tempo e a Conta, que ela existe no YouTube, mas ela é bem maior e foi feita uma adaptação para a gente decorar na época. E ela nos chama atenção nesse sentido, nossa vida não é mais nossa. Se eu escolho me deleitar com os prazeres desse mundo, se eu escolho passar 20, 30 minutos nas redes sociais, isso é pouco, né? Isso a gente passa rindo.
20 minutos na rede social. Se eu escolho dedicar minha vida aos amigos, se eu escolho dedicar minha vida aos estudos, se eu escolho dedicar minha vida à minha carreira, eu não estou cumprindo o meu papel de cristão. Eu não estou deixando Cristo trabalhar através da minha vida. Minha vida não é mais dele. Eu preciso tomar a minha cruz. Qual é a minha cruz? Levar o Evangelho. Essa é a minha cruz agora. Nós agora amamos a Deus acima de todas as coisas e praticamos a sua palavra. O verdadeiro cristão ama a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos também fazer boas obras. Eu falei lá que eu não preciso fazer as boas obras, eu não me sinto pressionada a fazer as boas obras, mas eu faço as boas obras. Eu cuido do meu vizinho, eu cuido daquela pessoa lá no sinal, eu cuido da minha igreja, eu faço boas obras. Não porque eu quero pagar pela minha salvação, mas porque eu quero retribuir a Deus pelo amor que Ele dispensou sobre mim. E a gente se torna evangelistas. Alguém abre para mim aí? Atos 1:8. Sereis escolhidas pelos olhos do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas para a vida. Exatamente. Nós agora recebemos poder. O poder é para ficar guardado em mim? Não. O poder é para que eu saia e testemunhe desse amor e conte para as pessoas desse amor todos os dias. O pastor Sandro, ele tocou muito, acredito que a mim, também todos que estavam no nosso olho, quando ele falou que ele levanta todos os dias, ele não aguenta ficar na cama, porque no momento que os olhos dele se abrem, ele começa a arder no coração dele que tem alguém ali, alguém vai passar e eu não vou estar lá se eu ficar enrolando na minha cama. Isso tem que arder no nosso coração. E as pessoas estão passando por nós todos os dias sem salvação. Isso tem que queimar na gente o desejo de levar essa palavra, de fazer com que elas entendam, de contar para as pessoas a salvação que nós recebemos e que elas também podem receber. Irmãos, até aqui eu passei todo o plano de salvação para vocês. Exatamente o plano da salvação. Mas eu, como tia Tânia, agora vou mostrar para vocês esse plano de uma forma muito didática. Eu não sei se todos já conhecem o Livro Sem Palavras. Quem já conhece? Algumas pessoas conhecem. O Livro de Sem Palavras, ele é trabalhado de muitas formas e ele é trabalhado através das cores que representam o plano da salvação. E ele, assim, no momento que eu conheci esse Livro Sem Palavras, aí o plano se tornou assim um mapa. É um mapa mental que a gente faz para as crianças para entenderem o plano da salvação, mas que muitos adultos que não tiveram contato precisam ter esse mapa mental, como eu estou na guarda dessa palavra, né? Mapa mental, que é ali um caminho simples e organizado para você entender as coisas. E o Livro Sem Palavras nada mais é do que isso. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui um livro que eu fiz para trabalhar com as crianças. Eu tenho certeza que ele vai ficar guardado na sua mente, vai te ajudar muito com isso. Já veio, irmão. Você vai abrindo todos os, levantando para deixar ele em pezinho, assim. Pode levantar ele. Ele pode, às vezes, ter uma mudança na ordem das cores. Às vezes as pessoas trabalham alterando um pouco a ordem. Eu gosto dessa ordem. A gente começa com o amarelo ou dourado, que representa a glória de Deus. Representa o momento em que nós vivíamos ligados a Deus, próximos à glória de Deus. Deus criou um céu, Deus criou um plano perfeito. Nós vivíamos diante de toda a majestade de Deus. Então é o amarelo. De repente, entrou a escuridão na nossa vida. A escuridão nos afastou de toda essa glória, de toda essa majestade. A escuridão tomou conta do nosso coração. Ela pode ser representada ou pelo preto ou pelo marrom. Algumas pessoas não gostam de usar o preto porque acham que faz referência à cor de pele. Eu acho que preto justamente não faz referência à cor de pele, porque ninguém é preto, né? As pessoas são negras, não são pretas. Então o preto representa a escuridão do pecado, a tristeza do coração, o coração ferido, o coração machucado. A gente representa pelo preto. Então nós até aqui estávamos dourados na presença de Deus, passamos a viver diante da cor preta, tristes, tomados pelo pecado, num lamaçal. Então vem Cristo, derrama seu sangue sobre nós. Ele é morto por nós, morto em uma cruz,
mas ele não permanece nessa cruz. A gente, toda vez que for falar do plano da salvação, tem que lembrar de destacar que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas que ele não ficou na tumba. A tumba está, vocês podem olhar aqui, ela está vazia. Jesus morreu pelos nossos pecados. E ele ressuscitou, e a sua ressurreição nos trouxe vida junto com ele. Agora nós somos limpos e somos religados a Deus. A cor branca representa, então, o sangue de Jesus que nos lavou, que nos purificou dos nossos pecados. Agora estamos religados a Deus. Mas acaba ali? Não, nós fomos religados, mas não acaba ali. Então agora entra a parte do discipulado. A gente agora precisa crescer diante de Deus. Eu representei aqui pela árvore, né? A gente vai passar a viver uma vida transformada. Nós vamos agora buscar a Deus em oração, em leitura da palavra, em conhecimento, em proximidade de Deus. Nós vamos buscar crescimento. Então esse foi o livro Sem Palavras. Assim a gente trabalha muito com as crianças, mas eu tenho certeza que isso vai clarear muito a mente de todos. Amém, irmãos? Então, era isso que eu tinha para trazer. Espero que Deus continue trabalhando no coração dos irmãos. Eu gostei muito da oportunidade de falar para os irmãos, de trazer um pouquinho. E peço que Deus nos envie aqui diante da graça dele. Obrigado,